Oi, gente! Hoje eu trouxe outra questão FUVEST para fazer aqui com vocês rapidinho. Então, vem comigo que você é capaz. Eu vou fazer bem rapidinho para a gente não perder tempo. Basicamente, o que o exercício fala aqui é que teve reações entre zinco metálico e uma solução de sulfato de cobre, e os experimentos foram organizados e todas as informações dele estão na seguinte tabela. E aí ele pede, primeiro, a equação química balanceada da reação entre zinco e sulfato de cobre. Então, não vamos ler a tabela agora. Na verdade, a tabela dá uma dica, porque ela dá os reagentes aqui. Ó, zinco sólido, cobre aquoso. A gente já vê que o zinco metálico, que o cobre está como um cátion aqui, né? Mas, se vocês já estudaram eletroquímica, vocês já sabem essa reação, porque é aquela reação química clássica da pilha de Daniel, tá? Então, eu vou por aqui, ó. O zinco, antes ele era eletricamente neutro, né? Então o NOx dele é 0. Ele vai estar reagindo com o cobre aquoso, que o NOx do cobre vai ser mais 2. Bruna, e o sulfato? O sulfato ignora que ele não vai estar participando diretamente ali da reação de oxirredução, não. Aí, o NOx do cobre, a gente pode ver que é mais 2. Depois da reação, o que acontece? O zinco vai oxidar e o cobre vai reduzir. Então, o zinco vai doar 2 elétrons para o cobre. Então, o zinco vai ficar mais 2. Então, a gente já viu, ó, que aqui, ó, de 0 foi para mais 2. E o cobre vai ficar metálico aqui, eletricamente neutro. Então, a gente já sabe que ele passou de mais 2 para 0, ou seja, ele reduziu. Então, a gente já sabe que o zinco vai ser o agente redutor, porque ele vai promover a redução do cobre, logo ele é quem oxida, e o cobre vai ser quem reduz, logo ele é o agente oxidante, porque ele vai promover a oxidação do zinco, ok? Essa é a reação. Experimentalmente, eu vou falar rapidinho aqui como que é, a gente vai ter uma placa de zinco, essa placa ela vai ser cinza, e depois da reação, ela vai ficar vermelha, porque o cobre metálico ele vai se depositando em volta da placa de zinco. Já a solução de sulfato de cobre, antes ela é azul e depois ela fica incolor, porque os íons cobre eles vão estar sendo substituídos pelos íons zinco. Pronto, aí agora ele quer saber qual que é o reagente limitante no experimento 3. Bom, comenta aí embaixo qual que é o reagente limitante no experimento 1 e 2. E aí eu falo se estiver certo ou errado, ok? Então vamos lá. O reagente limitante no experimento 3 vai ser... Bom, voltando aqui no A, a gente vê que na reação a proporção entre os reagentes é de 1 para 1. Então a gente vai ter 1 mol de zinco reagindo com 1 mol de cobre. Bruna, se a gente tivesse meio mol de zinco, a gente ia ter que ter meio mol de cobre. Se a gente tivesse 0,1 mol de zinco, a gente ia ter 0,1 mol de cobre. Mas e se for diferente? Se for diferente a quantidade entre os reagentes, então a gente vai ter ali um reagente limitante, né, que ele vai estar limitando a reação, e outro reagente em excesso, que vai sobrar ali na reação. E aí chega uma hora que ela para de acontecer. Pode ver que no experimento 1 não há reação. Por quê? Porque a gente não tem zinco para reagir com o cobre, ok? Então vamos lá, no experimento 3. No experimento 3, a gente vai ter de zinco 0,7 mol e de cobre 0,3. Mas a proporção é 1 para 1. Então, como é 1 para 1, desse 0,7 mol de zinco, apenas 0,3 vai ser usado para reagir com o cobre. Logo, a gente sobra aqui 0,4 mol de zinco. Se sobra 0,4 mol de zinco, qual que é o reagente limitante? Justamente o cobre. Limita. Ele vai limitar a reação. Por quê? Porque vai faltar cobre para reagir com zinco, porque a gente tem muito mais zinco do que cobre, ok? Agora vamos para a última. Aqui ele fala o quê? Qual que deve ser o valor de x e y? Então, quanto que a gente precisa de zinco e cobre para que a gente tenha maior temperatura aqui na tabela no experimento 4? Bom, lembre-se que
Aqui na tabela, ele fala que a quantidade de matéria total, ou seja, se a gente somar X com Y, a gente precisa ter no máximo 1 mol, ok? Então, qual que é a quantidade de reagente máxima que a gente pode pôr em X e Y, que vão reagir os dois, né? Então, os dois precisam reagir, não precisa ter nada em excesso, nada limitando, para que a gente tenha maior temperatura ali. Bom, lembre-se que, para que a gente não tenha nada em excesso ou sendo limitado ali, os valores precisam ser iguais, porque lembra que a proporção é 1 para 1? Então, se x é igual a y, eu posso só dividir esse 1 mol por 2. Então, 1 dividido por 2 vai dar meio mol para cada. Então, a gente tem meio mol de zinco reagindo com meio mol de cobre. Os dois juntos dá 1 mol, né? E a gente não vai ter nada em excesso, nada limitando. Pronto, a gente já tem o maior valor de temperatura aqui. Mas, Bruna, por que vai dar o maior valor de temperatura e no experimento 2 e 3? Perceba que no 2 e 3, no 2 a gente só tem 0,2 mol de cada reagente. No 3, a gente tem 0,3 mol de cada reagente. Então, no 3 já tem bem mais reagente reagindo. Então, a temperatura já vai ser maior no 3 do que no 2. No 4, a gente vai ter mais reagente reagindo para que a temperatura seja maior. Mais do que 0,3. 0,5 é maior que 0,3. Logo, a temperatura T4 vai ser a maior. Entende? Bom, eu estou tentando ser rápida. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários, ok? Que eu explico de outra forma. Beleza? Vem comigo que você é capaz.